A gente ia até Caxias do Sul, muitas vezes ele pegava o chassis, ele mesmo retirava o chassis em São Bernardo do Campo e levava o chassis até a encarroçadora no Rio Grande do Sul para encarroçar esse ônibus. De lá se fazia o ônibus e ele vinha todo contente com o ônibus novo para cá. Ser empreendedor é você não ter medo, você não ter medo de colocar um capital na frente, ter medo de você buscar um dinheiro numa instituição financeira e confiar naquilo que você faz. Eu acho que todo empreendedor, todo empresário, ele não pode ter medo e ter confiança no negócio dele. Nós não podemos ter medo de viver, de sonhar e de lutar. Meu nome é João Carlos Seicento, eu nasci em Tupã, estou com 65 anos de idade, eu tenho como meus pais o Erino Seicento e a Olga Ferreira Seicento. Sempre tive intimamente ligado ao meu pai. É uma empresa familiar que nós começamos de pequeno, eu era pequeno, meu pai já tinha começado a empresa de ônibus, tudo começou com ele. Ele começou até naqueles áureos tempos, com uma empresa, com uma jardineira, junto com o pai dele também. E ele fazia uma linha de Tupã ao Ponte Alta, era um distrito da cidade. E nisso ele começou a empresa dele. Eu nasci em 1956 e aí já tinha uma empresa, ele já tinha uma empresa mais consolidada, já tinha seus 8 ou 10 ônibus. A empresa começou ela começou em Santópolis com ele, onde nós passamos uma grande parte da nossa vida, depois veio para Tupã. E nós começamos, eu comecei com ele, depois, mais tarde, e era um tempo difícil. Por que era difícil? Porque tinha os grandes, já tinha as empresas grandes que dominavam, e não tinha essa abertura de mercado. O mercado era muito coeso, e você não conseguia nem nas esferas estaduais e nem nas esferas federais você ter um aumento de linha de ônibus. As linhas eram muito difíceis, era um regime diferente. Para se comprar um ônibus, eu lembro muito bem que eu era criança, a gente ia até Caxias do Sul, muitas vezes ele pegava o chassis, porque o ônibus é composto debaixo do chassis, em cima a carroceria. Ele mesmo retirava o chassis em São Bernardo do Campo e levava o chassis até a encarroçadora no Rio Grande do Sul para encarroçar esse ônibus. De lá se fazia o ônibus e ele vinha todo contente com o ônibus novo para cá. Eu sempre fiquei junto com ele e era muito bom. Isso aí até me emociona, porque eu acho que a empresa familiar, ele me ensinava tudo. Quando ele ia desmontar um motor, e eu já começava a gostar, eu ficava perto dele. Aí ele me ensinava para mim o que era um motor, o que era um virabrequim, o que era um pistão, como que eu podia mudar, como que eu podia fazer, como que eu podia economizar. E tudo aqueles ensinamentos que ele me deu, foram ensinamentos que eu aplico até hoje. Se a gente hoje, graças a Deus, você administrar uma empresa, você deve muito a esse cunho familiar que ele me ensinou. E ele aprendeu isso com o pai dele. Então, se você analisar, é a terceira geração. O relacionamento do meu pai e os ensinamentos que ele passava era o seguinte, que a gente não podia desanimar. E ele falava que a gente nunca podia ter medo. Ele falava, se não der certo de um jeito, a gente vai transformar e a gente consegue fazer de outro jeito. E foi nisso até os últimos dias que ele sempre me motivava a continuar. E eu vim nisso. E, infelizmente, eu perdi ele em agosto de 2019. E ele até os últimos dias ele ficava comigo. E eu ficava o dia inteiro com ele, mesmo com a idade dele, mesmo com ele começava a me ensinar. E aí aconteceu que comecei já a adentrar nas grandes linhas. Ele fez uma aquisição de uma empresa e ele foi um dos últimos negócios que ele fez, foi quando ele adquiriu parte das linhas da empresa Silva e da empresa Fergo, foi quando a empresa começou a se deslanchar. Então hoje a Guerino é uma empresa
que ela serve o Brasil em todo. Estamos em 8 estados da federação, ligando e transportando todos os passageiros, tanto no estado do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal e a capital do nosso estado, que é São Paulo. Então, eu acordo de manhã, ou eu estou na garagem em Tupã, ou vou para as cidades, vistoriar as empresas. Eu vivo a empresa 24 horas. Quando eu estou na estrada e vejo um ônibus, você começa a analisar a conduta, procura aprimorar, para cada vez mais a gente tentar fazer uma melhor prestação de serviço. Eu digo que a minha vida está intimamente ligada com a empresa. Eu não consigo descolar a minha vida sem a empresa. Mesmo aos domingos, aos feriados, eu não consigo, senão eu não vim na empresa ver. Hoje a empresa tem mais 2 sócias, que são as minhas irmãs, e eu junto com elas administro a empresa. Ser empreendedor é você não ter medo. Você não ter medo de colocar um capital na frente, ter medo de você buscar um dinheiro numa instituição financeira e confiar naquilo que você faz. Eu acho que todo empreendedor, todo empresário, ele não pode ter medo e ter confiança no negócio dele. Ele tem que saber que o negócio dele tem que dar rentabilidade. Se ele não tiver confiança nele, principalmente, que ele é capaz de fazer, aquilo e ter a rentabilidade, ele não consegue fazer. Você vê o grande desafio que nós tivemos. A Guerino foi a única empresa no Brasil que quebrou o grande monopólio de transporte. O transporte de passageiro ainda era indexado, e hoje o que aconteceu? Todas as empresas conseguiram se expandir ao longo do Brasil. Mas você teve que ter medo, você não pode ter medo, e você tem que confiar na sua prestação de serviço e na qualidade do serviço que você emprega. O sucesso de uma empresa, ela não está só no empreendedor, ele está nos seus funcionários, ele está no grande patrimônio, que é quem toca isso aqui. Eu jamais tocaria uma empresa se eu não tivesse uma equipe por trás minha. O grande sucesso é você fazer uma equipe boa, coesa, junto com você, para você tocar a empresa. Eu acho que o grande legado que ele deixou foi trabalho, que a vida, a pessoa tem que acordar de manhã, vir trabalhar para levar o sustento dos seus filhos e o sustento dos seus colaboradores. Porque quando um empreendedor chega num ponto que ele não precisa para ele se manter, mas ele tem que saber que ele tem que empreender, ele tem que dar emprego, ele tem que ter confiança e tem que ter a responsabilidade de quantas famílias você emprega. Hoje a Guerino tem diretamente 400 funcionários diretos e mais de 300 indiretos. O legado que tem um nome de uma empresa, ela não pode parar, justamente quando ela tem o nome de um legado que foi de um fundador dessa. Então fica uma responsabilidade muito grande quando você tem um nome, que nem no meu caso, o nome do meu pai que leva a empresa. Vou deixar uma mensagem, que é a mensagem que meu pai me deixou, de não ter medo. Você não pode ter medo de empreender, você não pode ter medo de fazer o teu negócio. Quando eu fiz uma homenagem para ele no terminal, e no terminal de Tupã tem uma placa, e eu fiz uma frase para ele: um homem, está escrito um homem, um sonho realizado. Toda empresa, todo empreendimento é uma ideia que deu certo. Quando a pessoa fala, eu vou fazer isso, ele tem que sonhar com isso. E ele tem que sonhar, tem que analisar, e se ele falar, eu vou fazer, ele consegue. Eu falei, eu vou tirar a linha para São Paulo. Eu tive como meta, eu fiz um foco na minha vida como empresário de ter uma ligação de toda a Paulista com o estado de São Paulo, assim como Brasília. Eu me dediquei, eu esforcei. Eu acho que todo empreendedorismo, todo empresário, que ele focar e ele quiser, e ele muito trabalho, muita responsabilidade, ele não tem que ter medo, a coisa dá certo. Se não dá certo de um jeito, ele muda um pouquinho e dá do outro. Mas ele tem que ter afinco, tem que ter coragem para esse empreendedorismo dele. E nós não podemos ter medo de viver, de sonhar e de lutar.